Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Deixa eu ajeitar aqui, ajeitar o cabelo também, fica mais apresentável. Então vamos lá, gente. Hoje eu vim bater um papo com vocês, esclarecer algumas coisas. Teve pessoas aqui nos comentários que me perguntaram do outro canal, gente. E realmente eu vim pra cá, falei que eu migrei pra cá, que aquele canal não era mais meu. E ponto final, não falei mais nada, né? Então eu acho que eu tenho esse dever, né? E vocês têm o direito de saber o que aconteceu comigo. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Pronto, acho que agora ficou melhor. Então, gente, eu vou explicar pra vocês aqui o que aconteceu com o outro canal, porque eu não tô mais postando lá, e dar essa explicação pra vocês, né, que eu acho que vocês têm o direito de saber. Mas antes de eu começar, gente, a explicar, queria pedir pra vocês, por favor, pro obséquio, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra não perder nada, comenta aqui embaixo, tá, gente? Antes eu pedia sempre pra deixar um coraçãozinho, né? Mas sabe o que eu descobri? Que vocês colocando figurinha, né, o YouTube entende que pode ser até robô. E aí pode acontecer até do canal não crescer, gente, por conta disso, por achar que é robô, entendeu? Então deixa um comentário, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá, gente, qualquer coisa, mas escrevam, porque realmente pode ser isso que atrapalha até aí as entregas dos vídeos, né? Mas é isso, gente, eu peço o apoio de vocês, né, o canal tá bem no comecinho e conto com vocês, né, pra gente crescer aqui nesse canal, né, crescer novamente em nome de Jesus. Mas vamos lá, gente, antes de eu falar sobre o canal, queria contar um pouco sobre a minha vida, por que eu cheguei no canal, por que eu decidi criar um canal, por que a confeitaria. Eu queria também aproveitar essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco disso, né? Tem pessoas que me conhecem, mas não sabem da minha trajetória, então eu acho importante, né? Eu acho legal a gente compartilhar isso também, né? Para poder criar todo esse contexto e explicar para vocês essa questão do canal, tá bom? Então, gente, antes de tudo, né, meu nome é Lidiane, estou na confeitaria já há uns 8 anos, mais ou menos. Sou casada, sou do Rio de Janeiro, sou carioca. Na verdade, eu sou de São João de Meriti, mas cresci na zona norte do Rio. Moro aqui em Natal já há 11 anos. Não, vou fazer 12, né? Eu vim pra cá no final de 2024. 2014. Eu casei, né, conheci meu esposo e casamos e decidimos, né, que seria melhor pra mim vir pra cá, pra Natal. Então estamos aqui no caso, estou aqui desde 2014, tá? Tenho um filho, né, desse relacionamento, né, tive um filho e ele tem 9 anos, ele tem um diagnóstico de TEA, né, ele é especial, né? E também tem asma, gente. E ele tem um pouquinho, né? Infelizmente, por conta desse probleminha dele de asma, foi que eu comecei na confeitaria. Né? João Luiz nasceu em 2017. Eu sou pedagoga, né? Eu me formei em pedagogia em 2014. Eu lembro que eu entreguei minha monografia assim, prestes a casar, né? Aquela correria de casamento e a monografia para entregar. Nossa, só de lembrar, chega a me dar coisas assim. Foi corrido, foi bravo, mas deu certo, graças a Deus. E aí, gente, eu me formei, né, em pedagogia. Eu fiz na Unirio, que é a Federal do Estado do Rio. Me formei em 2014 e vim pra cá, pra Natal, gente. E aqui foi difícil arrumar emprego. Eu consegui numa escola que nem assinar carteira assinaram. Um salário muito abaixo do salário mínimo. Uma coisa vergonhosa, né, mas precisava trabalhar. Né, precisava entrar dinheiro, né? Meu esposo, ele também trabalhava numa escola e também não ganhava muito bem. Inclusive, nosso casamento foi uma aventura, porque eu vim pra cá sem emprego, assim, né? Só com a minha mala. E ele trabalhava numa escola, meio turno. Foi uma aventura, gente. Mas deu certo, né? Hoje a gente... ele tem 2 empregos, né? Ele é professor, então ele trabalha em 2 escolas, né? Enfim. Mas foi uma aventura. Mas, né, eu trabalhava nessa escola, só que eu fiquei 1 ano só lá, porque eu achava muito injusto. Eu me matava, né, eu não ganhava passagem, eu tinha que ir a pé trabalhar. E eu lembro que foi numa época que eu emagreci bastante, porque era 20 minutos pra ir, 20 minutos pra voltar andando. E a caminhada, né, ela emagrece. Então eu lembro que eu emagreci muito nessa época. E foi, gente. E aí eu fiquei lá até o final do ano e depois pedi demissão. Isso em 2016, trabalhei em 2015 lá, e em 2016 eu consegui uma outra escola. Não ganhava lá essas coisas, mas assinava carteira, né, e tal, pagava o piso, né, que era o mínimo ali. E comecei a trabalhar lá em 2016. E aí, em abril de 2016, eu descobri a minha gravidez. Minto, abril não, em junho.
descobri minha gravidez. Tava grávida, né? E, graças a Deus, foi uma gestação maravilhosa, né? Eu trabalhei até a última semana. Enfim, foi muito boa. E aí tive João Luiz em fevereiro de 2017. E aí eu tive a minha licença, né? A minha intenção era continuar trabalhando, né, na área. Eu gostava de lecionar, eu gostava do magistério, eu gostava de trabalhar na área. E minha intenção era voltar, né? Cumprir ali a licença e voltar a trabalhar. Só que o que aconteceu, gente? Com o João Luiz, com 3 meses de nascido, ele teve uma bronquiolite. E foi uma bronquiolite bem forte, ele bem novinho. Ele ficou internado. Eu lembro que ele chegou a passar uma noite na UTI, porque ele estava bem cansadinho. Mas graças a Deus ele foi liberado logo e da UTI, né? Ficou no quarto. E aí eu tava de licença, né? Então pude acompanhar ele tranquilamente. Com 4 meses, gente, na semana que eu voltei da licença maternidade, ele adoeceu de novo, teve bronquiolite de novo, internou de novo. E aí eu tive que pedir licença do trabalho pra ficar com ele, né? Ele não amamentava exclusivamente, mas eu dava o peito a ele, independente disso também. Eu sou mãe, né? Era meu direito estar ali com ele. E a escola super concordou, não viu problema nenhum, mas, né, tinha que deixar minha turma pra ficar com o João Luiz no hospital. E aí, gente, ele internou com 3 meses, ele internou com 4 meses. Com 6 meses ele adoeceu de novo, internou, eu tive que pedir dispensa de novo. Era coisa assim, gente, de uma semana no hospital e depois em casa, né, acompanhando ele, né, medicando. Ele tomava bombinha de 4 em 4 horas. Era muito complicado, gente. E aí, gente, acabou que eu tive que pedir demissão. Pedi demissão do trabalho, porque não dava, tava insustentável ficar faltando trabalho pra ficar acompanhando ele. Eu lembro que algumas mães começaram a reclamar, né? Tem mãe que não entende, gente. Tem mãe que é mãe, sabe como é o perrengue do negócio, mas não entende. E aí começaram a questionar o que estava acontecendo com a professora, que a professora ficava faltando muito, que não sei o quê, que não dava pra ficar assim, que tá atrasando. E assim, gente, eu até entendia, tanto que eu pedi demissão. Falei, gente, não tá legal, assim, né? O rendimento da turma acaba caindo, né? Porque como é que vai ser, assim, ficar faltando sempre? E aí eu nem esperei, gente, a escola me demitir, até porque na minha cabeça a escola não ia me demitir. Acabei eu pedindo demissão. E aí, gente, fui pra casa. E assim, né, gente, eu recebia lá. Então, assim, fica um desfalque muito grande, né, do que eu tava recebendo, né, do salário, né? Foi um desfalque muito grande. Preciso fazer alguma coisa. E aí eu lembro que nesse tempo a minha mãe não morava aqui ainda, minha mãe morava no Rio ainda. Eu lembro que ela veio pra cá, né, visitar a gente. E aí ela conversando comigo, ela falou: Lidiane, por que você não faz bolo pra vender? Faz um kit festa, você sabe fazer docinho. E assim, gente, os meus docinhos, eu sempre trabalhei, eu sempre fiz docinho pra vender, trufa, fazia muita trufa pra vender. Quando eu fazia faculdade, eu vendia trufa na faculdade, né? Acho que todo mundo, assim, né? A maioria das pessoas já vendeu alguma coisa na faculdade pra arcar com passagem, né? Essas coisas. E eu vendia trufa pra arcar com a minha passagem. Às vezes, gente, eu ia pra faculdade sem dinheiro, contando com o dinheiro das trufas pra eu poder voltar pra casa. Muita aventura, muita fé, e acontecia muito. Então, eu fazia trufa, eu fazia pão de mel, fazia bolo de chocolate não, minto, porque bolo eu era uma negação com bolo. Fazia pão de mel, a minha mãe fazia, isso na faculdade, tá, gente? Minha mãe fazia salgadinho pra vender. Aí a gente botava, porque assim, lá, eu não sei se nas faculdades particulares tem isso, mas nas públicas tinha muito. Tinha um lugar que você botava suas coisas ali pra vender e botava um cofrinho. Aí a pessoa ia lá, depositava o dinheiro e pegava o produto, né? Tinha roubo, sabe, gente? Acontecia muito de ter roubo, mas compensava, né? Às vezes uma trufa que era, dá um exemplo aqui, tá, gente? Uma trufa que era R$2, eu vendia R$2,50. Infelizmente, quem é honesto acaba pagando pra quem não é. E dava certo, sabe, gente? Ajudava muito na passagem. Porque assim, eu trabalhava, mas tinha minhas contas, né, e tal, e precisava arcar com passagem, essas coisas. E aí, chegava no final do mês, o dinheiro acabava, era o dinheiro das trufas que me salvava. Comprava livro, comprava apostila, tudo com o dinheiro do brigadeiro, gente. Vendia muito brigadeiro, muito mesmo. E o brigadeiro, nas festas de família, era eu que fazia os brigadeiros, né? E eu era muito elogiada. Eram muito elogiados meus brigadeiros. E aí minha mãe acabou falando: olha, você sabe fazer brigadeiro, você sabe fazer recheio de bolo, eu só aprendi a fazer a massa. E foi, gente, que loucura. Eu lembro que no mesmo dia, na época, era no Facebook, tinha um negócio lá que você podia ficar divulgando as coisas pra vender. Eu botei lá, gente, que eu fazia kit festa. E eu nunca tinha feito bolo. Muita loucura. E apareceu uma pessoa lá querendo comprar meu kit festa. E eu falei: mãe, tem uma pessoa aqui querendo comprar o kit festa. E agora? Meu mãe, aprenda a fazer. Gente, eu lembro que a mulher queria o bolo pro mesmo dia. E eu fui, gente. Cara, eu fico imaginando hoje, eu falei: gente, passa na cabeça da pessoa. Gente, a mulher queria o bolo, acho que era pra 6 horas. Ela me falou comigo, era às 9 horas da manhã. Gente, eu passei o dia inteiro
tentando fazer massa e eu perdia, a massa não dava certo, eu fazia pão de ló, o bolo murchava. Nossa, gente, que aventura, porque eu tinha uma forma, eu lembro que era a forma de 20 centímetros, era a única forma que eu tinha. Gente, que loucura. Hoje a gente pensando, né, cara, enfim, né? Mas foi esse kit, eu lembro que a gente entregou, era mais ou menos perto daqui de casa, e a cliente me devolveu, ela botou assim... o seu bolo estava muito... E não respondeu, estava muito. Eu falei, pronto, ou estava muito ruim, ou estava muito... Aí eu fiquei, né, pronto, vai vir bomba. E aí ela foi e botou, estava muito maravilhoso. Aí depois botou embaixo, maravilhoso. E ela, eu acho que ela, assim, gente, foi... Se eu pudesse falar com ela hoje, eu falei, olha, você foi a minha madrinha, assim... Minha maior incentivadora. Claro que foi minha mãe no início, né? Que minha mãe confiou muito em mim. Né? Loucura, mas ela confiou muito em mim. Mas essa cliente, né? Ela nunca mais comprou, gente. Mas ela me elogiou de uma forma que me deu tanto gás. Quando ela elogiou, eu falei, cara, eu acho que eu consigo trabalhar com isso. E aí, gente, foi. Eu comecei a pesquisar na internet e testar massa, né? Recheio e tal, tananã. Comecei a divulgar aqui no bairro, e aí eu fiz meus primeiros bolos, né, e tal, eu lembro que eu vendia, era um bolo de 1 quilo, era fazia um tamanho de caixa de leite. E aí eu vendia aqui, eu lembro que aqui no meu bairro, era um bairro muito vazio na época, então tinha poucas confeiteiras, né, e eu meio que foi um destaque, assim, sabe? As pessoas me procuravam muito, querendo bolo. E foi, gente, e aí o pessoal começou a gostar, começou a encomendar comigo, e aí foi aí que eu comecei com os bolos, né? E aí eu comecei a estudar a confeitaria. Na internet me ajudou muito, principalmente o YouTube me ajudou muito. E aí eu comecei a assistir vídeos, né? Da Mari, principalmente. A Mari do Mundo Doce da Mari. Acho que ela ajudou muita gente, né? E me ajudou muito. Eu lembro que eu era viciada nos vídeos dela. Maratonava mesmo, gostava bastante. E me incentivava muito, né? Me estimulava a continuar vendendo, né, tentando vender. E aí, gente, foi aí que entrou o YouTube na minha vida, né, porque eu vinha muita encomenda, gente. Eu tava muito feliz, assim, porque meu bairro era um bairro vazio, né, não tinha confeiteiras aqui. Eu lembro que tinha um rapaz que vendia aqui, mas, não sei, assim, né, eu acho que ele trabalhava também fora, então ele não conseguia pegar encomenda sempre. E aí sempre me procuravam, que eu não trabalhava, né? E aí eu pegava as encomendas. E assim, gente, vendia muito mesmo, muito. Chega fim de semana de eu ter 7 encomendas, sabe? Vendia muito. Graças a Deus, né? Foi uma época, assim, pra confeitaria maravilhosa, né? Pra mim, né? Maravilhosa. E aí eu comecei a pesquisar e tal, e eu conheci a Mari, né? O canal dela, Lorena Gontijo também. Gente, muitas confeiteiras, né? No YouTube. E aí eu comecei a assistir, meu esposo viu. Aí falou assim, Lidiane, por que você não cria um canal no YouTube? Aí eu fiquei, cara, que viagem. Assim, né? Foi igual a história do bolo, né? Da minha mãe. Eu falei, cara, não, sabe? Aí ele, não, faz um teste, né? Você grava e posta, que não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou criar um canal e vou postar. Aí, né? E aí, gente, eu comecei a postar. E assim, gente, era tanto bolo. Graças a Deus, naquela época foi uma época muito maravilhosa. Era tanto bolo que eu postava vídeo todo dia, eu postava vídeo. E aí, era coisa assim, gente. Eu adiantava 15 vídeos, sabe? Era 15 vídeos adiantados. Eram 15 conteúdos adiantados, coisa que hoje eu não consigo fazer. E quando você é assídua no YouTube, quando você já deixa vídeo gravado, vídeo salvo, já agendado, tudo certinho, o YouTube entende que você tá engajada, se o pessoal começar a comentar e tal, o YouTube começa a entregar para outras pessoas e aí teu canal cresce, né? O segredo é esse, é postar todo dia, ter o engajamento do público, né? A curtida ajuda muito, o compartilhamento, os comentários, né? E aí, quanto mais comentários tiver o vídeo, né, o algoritmo vai entendendo que o público ali tá gostando, tá curtindo o vídeo e ele vai crescendo, vai aumentando o alcance, né? E foi o que aconteceu, gente. Normalmente, um hater é que faz o canal crescer. Minha dica pra vocês, tá? Não tem nenhum hater me assistindo, não. Se quiserem comentar que me xingar, me xingar. Mas com respeito. Mas brincadeiras à parte, gente. O hater normalmente é ele que engaja o canal. Tem gente que tem raiva de hater, mas eu... Enfim, não vou dizer que eu amo o hater, né? Mas ele ajuda. E foi o que aconteceu em um dos vídeos meus. Eu postei um bolo que o chantilly tava muito poroso. E o vídeo, eu coloquei um áudio de uma música de fundo. E aí o vídeo, assim, foi mal editado, né? Eu acabei não editando ele direito. E aí ficou baixo, uma hora ficou baixo, outra hora minha voz ficou alta. Depois ficou a música em cima da minha voz. Foi um horror, assim, sabe? Mas o vídeo... estourou o vídeo. Porque as pessoas começavam a comentar.
Ai, que vídeo horroroso. Ai, esse áudio tá horrível. Ai, eu não consegui te ouvir. Aí vinha outro. Ai, que chantilly poroso. Ai, que coisa. Gente, eu sei que aconteceu tanta coisa naquele vídeo que o vídeo estourou. E assim, estourou de uma tal forma que ele alcançou até outros países. Então, tinha gente comentando em russo, tinha gente comentando em inglês, tinha até francês também. Gente, o vídeo teve um alcance assim absurdo, graças aos comentários negativos. Tá? Por isso que eu falo, gente, comentar o vídeo ajuda muito pra quem cria conteúdo aqui, ajuda muito mesmo. E aí foi, gente, uma chuva de comentários e, gente, só foi crescendo o canal, só foi crescendo. Nessa brincadeira, eu consegui monetizar o canal e aí foi só alegria, né? Eu ficava triste que tinha pessoas lá que humilhavam mesmo. Ai, como é que você tem coragem de vender um bolo desse? Ai, eu teria vergonha de postar um vídeo desse na internet. Tinha coisa assim, bem humilhante, sabe? Os comentários bem cruéis, assim. Mas eu sempre vendo pelo lado positivo, né? Porque estourou o canal. E assim, gente, cada vídeo era um estouro, né? Enfim, o público cresceu assim absurdamente. E graças a Deus, gente, foi um hype tão grande que eu consegui, assim, eu conseguia pagar minhas contas, né? Porque eu consegui monetizar o canal, consegui pagar minhas contas e ainda conseguia guardar um dinheiro, porque aqui, essa casa aqui, o quintal era todo, não tinha aterramento, é assim que fala, né? E a gente conseguiu aterrar aqui, conseguiu cimentar, o quintal ficou top, né? E isso foi na época da pandemia. Ou seja, eu consegui guardar o dinheiro, né, uma certa quantia para fazer essa obra aqui no quintal. A gente ajeitou aqui a frente, né, colocou telha, porque essa casa aqui, né, era muito crua, assim, né, então a gente foi ajeitando, principalmente aqui fora, e foi muito bom, gente, foi muito bom. Lá atrás também, a área lá também, a gente conseguiu ajeitar. A cozinha, a gente fez uma reformazinha na cozinha. Assim, gente, tudo com o YouTube, né? E aí, foi aquele hype. Gente, eu consegui, pra fazer uma obra no quintal, eu consegui guardar um dinheiro, e foi tudo à vista ali, ó, pá, pá. Tudo com o dinheiro do YouTube. Então, assim, foi uma época maravilhosa. O canal, assim, cresceu estrondosamente. Mas isso foi em 2019, 2020, por aí. Eu sei que foi um pouco, assim, gente, foi meses antes da pandemia, sabe? E aí foi, gente. Eu lembro que eu fiquei uns 6 meses nesse hype, sabe? Maravilhoso. Ai, não sei o que, maravilhoso. Muito bom. E aí, gente, veio a pandemia. E a pandemia, zero venda de bolo, zero encomenda e zero conteúdo. Os conteúdos acabaram lá no canal. Eu ia falar aqui no canal, mas lá no canal. Acabou vendas, né? Acabou o conteúdo. E foi. E aí vocês, né? Eu lembro que tinha gente que falava, faz pra vocês aí, mas gente, eu vou fazer bolo todo dia pra comer. Eu já tava engordando, né? Eu tava numa crise de ansiedade enorme naquela época. Se eu fosse fazer bolo todo dia, eu ia triplicar o meu peso, né? E foi, gente, foi, infelizmente foi. Eu lembro que eu recebia uma encomendazinha, um bolinho pequeno de bolo de meu aniversário. Assim, sabe? Mas, gente, eu vendia, eu publicava vídeo todos os dias. Era bolo todo dia. Era fim de semana com 5, 6, 7 encomendas. E na pandemia, acabou. Né? E aí o que acontece com o YouTube? Se eu posto todo dia, e de repente para, o YouTube vai entender o quê? Abandonou o canal, não quer mais trabalhar aqui, né? Porque eles pensam assim, algoritmo, né? Bom, não tá postando mais igual tava, então não tá mais com interesse, né? De postar aqui, de trabalhar aqui, né? De ter uma renda aqui, e então eu vou parar de entregar. E foi o que aconteceu, gente. O YouTube começou a parar de entregar os meus vídeos. E aí o canal foi caindo. Pra encurtar a história, gente, isso foi na pandemia, né? A pandemia foi 2020, né? 2021, não lembro o ano aqui de cabeça. Mas, pra encurtar a história, né? Pra não ficar o vídeo também muito longo. Até pra explicar o que realmente eu vim explicar pra vocês. O canal caiu, começou a diminuir ali a minha renda, né? A monetização começou a cair. E aí eu, enfim, né? Tive que aceitar. Só que assim, eu gostava do canal, gostava de criar conteúdo. Tinha o público ali que tava me acompanhando. E aí eu falei, não, eu vou começar a postar outras coisas. Foi até inclusive quando eu criei esse canal aqui, que eu falei, eu vou criar um canal de rotina, vou tentar postar todo dia, né? Vou tentar fazer nesse canal aqui o que eu tinha feito lá. Postar tudo que eu quisesse, rotina, faxina, passeio, mas entregar todo dia, pra eu conseguir, em nome de Jesus, algum vídeo daqui estourar, e eu conseguir levar esse público também pro outro canal. E o outro canal também trazer pra cá, né? Eu tinha pensado nisso, né? Mas não deu certo. E foi até pior, porque eu não dava conta nem desse canal aqui e nem o de lá. Foi só derrota, assim, né? Mas eu sempre gostei, né? Eu criei esse gosto de gravar conteúdo, coisa que eu nunca imaginei, tanto que eu tinha muita vergonha. Eu tinha vergonha da minha voz, depois eu tive vergonha de aparecer. Hoje eu não tenho mais vergonha. Hoje eu só tenho vergonha. Mas foi, gente. Aí eu falei, quer saber? Vou parar com esse canal aqui, já que ele não tá monetizado. E vou me dedicar a outro canal, que pelo menos aquele lá tá monetizado, lá o público é maior, né?
Então, a maioria do povo que tá aqui tava lá, então vou voltar pra lá. E aí, gente, quando eu voltei pro outro canal, eu decidi mudar o nicho, porque as encomendas não voltaram com aquela intensidade, mesmo após a pandemia, não voltou com aquela intensidade que tinha voltado. Que eu tinha antes. Então, eu continuei sem conteúdo todos os dias, né? Enfim, né? Então eu pensei, não, em vez de eu separar os conteúdos, eu vou juntar tudo. Confeitaria, rotina, tananã, e vou postar lá. Mas assim, gente, eu não sei ao certo, mas eu acho que mesmo assim, mesmo que assim, eu mudando o nicho também pode atrapalhar no engajamento. Pelo menos é o que eu pesquisei. Tipo assim, se aquele canal é só confeitaria, se você botar lá, sei lá, viagens, outro tipo de assunto, isso pode dar um bug também, sabe? E acabar flopando de vez. E foi o que eu acredito que aconteceu lá. Porque eu queria postar vídeos diários lá, eu queria encher o canal de conteúdo, né, pra atrair o público. Mas como eu postava coisas diferentes, né, não era um canal de vlog, flopou de vez. Tanto que eu fiquei, gente, há anos, acabou a pandemia em 2022, né? Não tô com a cabeça, não lembro direito a época. Mas, mesmo assim, eu não consegui os bolsos. E assim, a pandemia, né? Muitas pessoas foram demitidas, muita gente parou de trabalhar mesmo, né? Precisava complementar a renda. Então, muita gente aqui no meu bairro, eu acredito que no Brasil inteiro, no mundo inteiro, pessoas começaram a trabalhar em casa. E o que é mais viável, assim, mais comum, é virar confeiteira, gente. É fazer bolo pra vender, fazer sobremesa, fazer brigadeiro pra vender. Então, cresceu, gente, assim, absurdamente o número de confeiteiras aqui do bairro. Então, assim, a concorrência aumentou, o público se dividiu, né? Tem muita gente que comprava bolo comigo naquela época, sempre, que hoje nunca mais comprou. Então, foi isso, gente, que aconteceu, né? O público caiu, os clientes caíram, as vendas, né, caíram, tudo caiu. E aí, isso acabou atingindo também o canal. E aí, gente, de uns 2 anos pra cá, né, de 2024 pra cá, o canal caiu drasticamente. Assim, muito. Os vídeos que estavam estourados não estavam mais sendo assistidos. O canal tinha voltado praticamente pro zero. Então, assim, eu não conseguia entrar dinheiro no canal. E assim, gente, a gente faz por amor, né? Eu amo gravar vídeo. Tanto que eu tô aqui, ó, gravando todo dia e não recebo um centavo nesse canal, né? Ele ainda não tá monetizado. Eu gosto, sabe? Gosto muito de criar conteúdo. Começou com um hobby, né? E acabou virando minha fonte de renda. Na época, né, quando o canal estourou, era a minha principal fonte de renda, eu recebia mais do que meu esposo é professor, coitado. Então eu recebia mais do que ele. Então assim, a gente pagou muitas dívidas na época, né? A gente conseguiu guardar dinheiro, pra você ver, consegui guardar dinheiro. A gente conseguiu fazer reforma na nossa casa, foi muito especial, assim, foi muito bom. E aí, foi, gente, e aí, nesses últimos 2 anos, não consegui, né, o dinheiro não entrava. A gente aqui, não sei se é com vocês, só com vocês, mas desde 2000 e, sei lá, ou até um pouco antes, a gente, só meu esposo trabalhando praticamente, né? Foi vindo, gente. Dívidas, contas, né? A gente se apertou muito, né? João Luiz também, a gente tem muito gasto com ele, porque ele faz terapia. A gente não pode deixar de pagar o plano de saúde dele. Ele precisa do plano de saúde para fazer as terapias. Então, assim, não dá, sabe? Muita conta, muita despesa, né? A situação que a gente está hoje, né, no Brasil, não tá fácil. Enfim, gente, a gente só foi, infelizmente, foi ladeira abaixo, né, financeiramente falando. E o canal, gente, eu tentei de tudo, né, como eu falei com vocês. Gravava rotina lá, né, eu tinha abandonado esse canal para me dedicar lá, para eu conseguir atrair público de novo e conseguir fazer com que o canal crescesse novamente, mas não consegui. E aí, nesse último ano, desde 2024 até hoje, né, até mês passado, caiu drasticamente. Só que de um ano pra cá, foi pior, porque a gente só consegue sacar quando atinge $100, né? Pra quem tem o canal monetizado. Gente, demorava 4 meses pra conseguir $100, sabe? Então, assim, eu tava tirando do YouTube, lá do canal, $25 por mês, sabe? E, assim, gente, me desmotivou muito, muito, muito. E aí, sempre no Instagram, sempre vinha um rapaz e me perguntava: você não quer vender o canal? Aí eu ficava, gente, não quero vender o canal. Eu tô tirando essa merreca, mas eu tenho tanto carinho pelo canal. Ai, gente, assim, sabe? Não queria vender. Eu lembro, coitado, que até bloqueei ele, porque ele sempre me perguntava e eu não queria papo, sabe? Eu falei, não, quero saber de vender canal. Não quero. E eu fiquei nesse 1 ano, gente, o rapaz me perturbando lá e eu insistindo no canal. Eu falei, não, vou postar todo dia, vou... Não vou desistir do canal. E assim, gente, era uma luta lá e uma luta cá, porque aqui, no outro canal lá, o canal não crescia e o rapaz sempre me procurando. E aí eu... Ai, sabe, ficava, não quero. Aí,
Aconteceu, gente? Eu comecei a ver esse movimento aqui na plataforma. Eu comecei a ver as meninas vendendo canal, as meninas que eu acompanhava vendendo canal, né? Eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa, né? O canal das meninas devem estar na mesma realidade que a minha, né? E elas estão vendendo canal. E canal, gente, muito maiores do que o meu, um público muito maior que o meu, e elas estavam vendendo, sabe? E aí eu falei, gente, elas estão pulando do barco e eu acho que se eu continuar aqui nesse barco eu vou afundar. E aí foi, gente. Eu vi a Mari, né, de X do canal, foi a primeira. Assim, já outras confeiteiras já tinham vendido, mas quando eu vi que ela vendeu, me bateu um start assim. Eu falei, gente, a Mari tinha um público tão grande, né? Óbvio que ela tem outro canal e o público, né, graças a Deus, acompanha ela, né? Continua acompanhando ela. Mas assim, claro, gente, a realidade dela é diferente da minha, né? Ela teve os motivos dela, às vezes o motivo dela é bem diferente do que o meu, enfim, mas não só ela, né? Eu vi também que a Rafa também vendeu, a Tati da Doce Cantinho vendeu, isso acho que eu conheço, tá, gente? Fora as outras que eu não acompanhava tão de perto, que também tinha vendido, né? Eu falei, gente, tem algo errado, né? E aí, gente, eu não tenho contato com a Mari, assim, né? Só conheço ela pela internet. A Rafa também não tenho contato com ela, mas eu falo muito com a Tati, da Doce Cantinho. E eu vi que ela tinha vendido o canal dela, eu fui procurei ela, eu falei, Tati, o que tá acontecendo, né? Eu tenho mais essa abertura para conversar com ela. E ela me explicou, né, que ela me contou a situação dela, tá, gente? Não das outras meninas. Que o canal dela também não tava tendo aquele retorno, né, igual tinha e tal, tananã, que ela também acha que foi porque ela mudou o nicho, porque ela postava só sobre a menina, a filha dela, né, que na época era bebê, depois ela foi pra confeitaria, né, e o canal estourou, e depois ela começou a botar vlog. Ela acredita que foi isso também. E aí ela sentiu no coração, né, que era a hora dela vender o canal. E aí eu perguntei pra ela com quem que ela vendeu, e ela falou que foi o rapaz, que era o rapaz que tava me procurando, ficava me procurando na internet o tempo todo. E assim, gente, eu conversei com meu esposo, a gente sentou pra ter uma conversa muito séria, até porque, gente, né, o canal era minha fonte de renda, e meu marido, meu maior incentivador, né? Muitas vezes, né? Meu marido se abdicou de muitas coisas para eu ter tempo para me dedicar ao canal, né? Enfim, né? Meu marido, né? Eu sentei com ele, eu quis saber a opinião dele e se ele estava de acordo, né? Se ele também achava que seria interessante vender o canal. Enfim, gente, a gente ainda tá, né, gente? Porque não deu para pagar tudo, todas as contas, mas a gente tava com algumas contas pendentes, a gente tem um carro que não é muito novo e a gente nem para trocar de carro a gente estava conseguindo. Inclusive a gente ainda não tem essa pretensão nem de trocar. O nosso carro é de 2015, eu acho. E a gente não tem nem a pretensão de vender, porque a gente, mesmo vendendo canal, né, o pessoal acha, ai, ficou rica, né? Claro que não. Mas assim, para dizer para vocês que a gente não tava e não tá numa situação tão confortável assim, né? Então, assim, a gente precisava pagar contas, a gente precisava quitar algumas dívidas, e o canal não estava entrando dinheiro, meu esposo concordou da gente vender o canal. Assim, não foi um preço, vamos dizer, justo, a gente achava que o canal merecia mais, mas foram dois rapazes, né, muito honestos, né, a gente negociou ali, né, óbvio, foi uma negociação, e deu tudo certo. Né, a gente conseguiu fazer essa transferência. E foi, gente, né, a gente conseguiu pagar algumas contas, né, mas a gente ainda tá, assim, no sufoco, mas a gente tá conseguindo respirar melhor, né. E foi isso, gente. Foi isso que aconteceu. Então a gente decidiu fazer isso com o canal, né, eu já tinha esse canal aqui parado, falei, vou me dedicar agora a esse canal, só vou transferir o conteúdo de lá pra cá, né, mas vou continuar fazendo o que eu gosto de fazer. Aí vocês vão falar assim, então você trocou, você não quer saber. Não, gente, eu tô com esse canal aqui, eu vou continuar. Eu finalizei o canal lá e no outro dia eu já comecei aqui. Então, assim, quem realmente gostava do meu conteúdo viu lá o vídeo de que eu tava saindo de lá e tinha toda a liberdade de vir pra cá, né? Até porque o conteúdo eu só vou continuar o que eu fazia lá, né? E assim, não ganhar por não ganhar, eu faço aqui, né? E aí foi isso, gente. Eu não vendi o canal por luxo, muito pelo contrário. Eu vendi o canal porque eu precisava, né? A gente, como eu falei, né? A gente tá vivendo um momento muito difícil e a gente precisava pagar contas, né? A gente precisava... a gente até pensou em vender o nosso carro, é muito velhinho, gente. Mas a gente até pensou em vender o carro para quitar dívidas. Mas não dá também para vender o carro, a gente depende do carro por conta do João Luiz, né? Das terapias, né? E tudo. Não tem ônibus direto para terapia, pagar Uber todo dia, não dá.
onde eu moro aqui não tem muito ônibus, né? Eu moro no mato mesmo, gente. Então, assim, não dava pra vender o carro. A gente tá com um carro muito velhinho, mas a gente tá com ele aqui. Não deu pra comprar outro, né? A gente priorizou mesmo pagar contas, né? Dívidas. Tá bom, gente? E é sobre isso, gente. É claro que, como eu falei, né? A gente continua por essa crise, né? Com dificuldade de se manter, né? Meu marido é professor, né? Eu agora não, né? Antes não tinha mais a renda do YouTube, então é só meu professor, é só meu marido mesmo que trabalhava como professor que entrava renda aqui em casa. E mesmo assim tá difícil, né, gente? Vocês também devem estar passando pela mesma coisa. Então foi necessário, né? A gente desfazer de algumas coisas para poder pagar contas, tá, gente? Então, assim, quando eu falo dívida, gente, é cartão de crédito, né? Contas mesmo, sabe? Né, infelizmente, o nome da gente suja porque a gente não consegue pagar as contas. Então, assim, essa questão de nome, tanto eu quanto meu esposo, a gente encara isso como algo muito importante, sabe? Claro que ninguém fica com o nome sujo porque quer, é porque realmente não tem condições de pagar, né? Mas a gente, né, tava bem incomodado nessa questão, sabe? Não conseguia pagar cartão, né? Enfim, e aí a gente conseguiu sair um pouco desse sufoco, né? E pagar essas dívidas. Tá bom, gente? Então é isso, né? Só pra esclarecer mesmo. Foi muito bom, o canal foi bênção na minha vida. Como esse também vai ser, em nome de Jesus. Esse canal já é bênção na minha vida. A diferença desse canal é que ele não tá monetizado. Mas esse canal também é bênção na minha vida, né? E porque vocês estão aqui, né? E no outro canal era do mesmo jeito. Então, foi isso, gente. Eu precisei, né, me desfazer dele. O canal agora é de outra pessoa, né? Tá até já postando lá coisa de sei lá do que, mas não me pertence mais. Tá bom, gente? Então é isso. Eu acho que eu expliquei tudo. Né, tentei detalhar bem aí o que aconteceu, né? Porque eu precisei vender. E é isso, gente. Então espero que esse canal aqui me gere renda, né? Seja o meu principal trabalho, igual o outro foi. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Já peço pra vocês que me ajudem, né, com esse canal, pra eu continuar me motivando, né, a trazer vídeo pra cá. Então comenta aqui embaixo, sei lá, comenta, sei lá, deixa eu ver uma palavra aqui pra comentar. Bate-papo, sei lá, comenta bate-papo aqui embaixo pra me ajudar. Comenta mesmo, gente, se vocês estiverem assistindo, imagina 80 pessoas assistindo aqui, 50 pessoas assistindo, 50 pessoas escrever bate-papo aqui embaixo, esse vídeo vai explodir, né? E é isso que eu preciso, gente. Eu preciso de motivação e eu preciso que esse canal cresça, né? Pra eu continuar trazendo conteúdo pra cá. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.